Vamos começar gramática e a gente vai para orações subordinadas reduzidas. É a última etapa das orações subordinadas. A gente já viu antes que orações subordinadas são aquelas que dependem das principais para terem sentido, que orações subordinadas podem ser de caráter substantivo, de caráter adjetivo e de caráter adverbial. Se você ainda não estudou essas orações, você tem que estudar, porque tem que saber de todas, certo? Então, a gente tem 6 tipos de orações subordinadas substantivas: substantivo, objetivo, direta, indireta, completivo nominal, possessivo e predicativa. A gente tem 2 tipos de orações subordinadas adjetivas, que são as restritivas, as explicativas, e 9 tipos de orações subordinadas adverbiais: causais, consecutivas, concessivas, comparativas, finais, conformativas, proporcionais, temporais e as consecutivas. Então a gente tem muita oração subordinada para estudar. E aí, quando você já sabe de todas essas orações, no formato delas desenvolvido, a gente estuda as reduzidas. Por que a gente chama de reduzidas? Porque elas se apresentam sem conectivo e com verbo numa forma nominal. Então, eu não vou ter aquelas conjunções que, para que, a fim de que, como, não vou ter. E o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E aí, geralmente, é possível desenvolver as orações reduzidas. Para isso, substitui-se a forma nominal do verbo por um tempo do indicativo ou do subjuntivo. Bora dar uma olhada. Por exemplo, penso estar preparado. Como é que ficaria se desenvolvendo? Penso que estou preparado. E assim eu percebo que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. O nome é grande, mas vocês estão vendo que não é tão assustador assim. É fácil. Olha aqui outro exemplo. Fazendo assim, conseguirás. Qual é a ideia? De que se você fizer assim, se fizeres assim, conseguirás. Então eu percebo que essa fazendo assim está me indicando uma condição. Então ela era uma oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Aqui outro exemplo. Viam-se folhas girando no ar. Viam-se folhas que giravam no ar. Logo, essas que giravam no ar classificam folhas. Então, essa aqui girando no ar é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. É grande o nome, mas a maior parte dele é Ctrl+C, Ctrl+V. Bora aqui. Que formas nominais são essas do verbo? Bora só relembrar. Quando eu tenho infinitivo, as formas do verbo vão terminar em R, que é andar, correr, sorrir. Mas detalhe, eu também tenho esse aqui é o infinitivo impessoal. Eu posso ter um infinitivo pessoal, que aí eu tenho esse rem no final. Correrem, sorrirem. Vou dar um exemplo. É bom todos escreverem suas redações em 2 horas. Tá vendo? Então, escreverem, amarem, correrem, sentirem. Isso ainda é infinitivo, só que é infinitivo pessoal. Aí a gente tem o gerúndio, que é quando tem aquela terminação NDO, sorrindo, correndo, andando. E o particípio, que geralmente é NDO, nem sempre, mas geralmente. Tipo, andado, corrido, sorrido. Agora, bora aqui. Nós só temos orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. Quer dizer o seguinte, as adjetivas, elas podem ser reduzidas de infinitivo,
de gerúndio e de particípio. As adverbiais podem ser reduzidas também de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Mas as substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo, certo? Eu trouxe aqui um exemplo, até uma subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. É necessário gostar de frutas, legumes e verduras. Você desenvolve para poder perceber melhor, se você não tiver muita prática. É necessário que se goste de frutas, legumes e verduras. E aí você percebe que quando, é aquele mesmo bizu lá de quando você estuda substantivo, quando começa com é necessário, é possível, quando eu começo com um verbo de ligação, você já sabe que a subordinada é uma substantiva, que a regra não muda. Aí, mais reduzidas de infinitivo. Aqui eu trouxe outros exemplos. Olha aí uma substantiva completiva nominal. Tinha ânsia de retornar à sua pátria. Tinha ânsia de que retornasse. E ânsia é um nome, precisa de um complemento nominal. Então, de retornar à sua pátria funciona como complemento nominal. Mas ela está reduzida de infinitivo. Aqui também, adverbial temporal, não os deixei em paz até eles se decidirem. Está vendo aqui o infinitivo pessoal? Então, até eles se decidirem, é a oração subordinada, adverbial reduzida, temporal reduzida de infinitivo. Até a gente dá um bug, mas tudo bem. Um exemplo de adverbial causal, por não gostar dos artistas, não viu o filme, então essa por não gostar dos artistas, procura onde está o verbo, numa das três formas nominais. Gostar está no infinitivo, então por não gostar dos artistas já é a oração subordinada reduzida que você está procurando. O próximo passo é ver o sentido dessa oração. Por não gostar dos artistas, não vi o filme. Por que eu não vi o filme? Porque, quero explicação. Eu quero uma causa. Então, aqui, eu já sei que é causal. E a próxima? Uma adjetiva. O capitão não era homem de se entregar facilmente. Então, ele não era um homem que se entregava facilmente. Logo, essa vai ser uma adjetiva. Reduzidas de gerúndio, eu posso ter adjetivas e eu posso ter adverbiais. Por exemplo, passaram guardas conduzindo presos. Conduzindo presos, guardas que conduziam. Então, essa aqui é a restritiva. Havia ali crianças pedindo esmolas. Pedindo esmolas está classificando as crianças. Então, também é restritiva. Adverbiais. Eu tenho vários exemplos, aqui eu botei 3, Chegando lá, avise-me. Ou seja, quando chegar lá, me avise. Logo, essa aqui é temporal. Mesmo correndo, não alcançou. Mesmo correndo, mesmo que corresse, ainda que corresse, viu? O sentido dela é concessiva. Estudando, você aprenderá em pouco tempo. Ou seja, qual a condição de aprender em pouco tempo? Estudar. Então, você está percebendo que não é tão difícil assim. É só você pegar o sentido. Aí, a gente tem as reduzidas de particípio. Também só podem ser adjetivas ou adverbiais. 2 exemplos de adjetivas no particípio. Esta é a notícia divulgada pela imprensa. Ou seja, que foi divulgada pela imprensa. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. O menino trouxe a gaiola, olha a vírgula, feita pelo pai. Logo, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de particípio, porque feita é o particípio do verbo fazer. Subordinadas adverbiais, eu dei essas aqui como exemplo. Temporais. Abertas as portas, entrarão as visitas. Aberta está no particípio, esse modo.
particípio. E quando dá uma ideia de, assim, ó, de que quando as portas se abriram, as visitas entraram. Então aqui é temporal. Causal, ó, surpreendidos por repentina chuva, pusemos-nos a correr. Então por que eles se puseram a correr? Porque foram surpreendidos pela chuva. É causal. Concessiva, mesmo oprimidos não cederemos, ou seja, mesmo que estejamos oprimidos, mesmo que sejamos oprimidos, tá vendo? Então você já capta a ideia e já classifica. E aí nós temos duas questões para resolver. Então, ó, a gente tem, estando em boa fase, não fez grande partida. Aqui nós vemos que tem uma reduzida de gerúndio, né? Estando, ó, o NDO aí, gerúndio. Não veio por estar muito ocupado. Estar tá no infinitivo, né? E feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Feita tá no particípio. Então a gente tem três orações, uma no infinitivo, outra no gerúndio, outra no particípio. Mas aqui eu quero as ideias que elas estão me passando. Então bora lá. Estando em boa fase, não fez grande partida, ou seja, quase uma adversativa. Mesmo que ele estivesse em boa fase, não fez grande partida. Olha a ideia aí, tá correta. Então é uma concessão. A outra, não veio por estar muito ocupado. Por quê? Porque ele não teve ido. Para a explicação qual a causa, o motivo. Então você tem uma causal. E a outra, feitas as ressalvas, encerramos a reunião. Ou seja, quando nós encerramos a reunião? Quando as ressalvas foram feitas. Então eu tenho uma temporal. Logo, quais são as ideias que essas orações estão me passando? Concessão, causa e tempo. Então eu tenho o item Olha aqui, no texto, né? Um texto ali que estava em estudo. Se encarrega de comprar camarões. Essa oração de comprar camarões é o quê? Eu só tenho substantivos, né, nos itens, então já sei que é uma subordinada substantiva, alguma coisa reduzida de infinitivo. Quem se encarrega de algo. Encarregar-se é um verbo transitivo indireto. Pronto, morreu Maria Preá. Ela é uma objetiva indireta reduzida de infinitivo. Só isso. Apesar do nome ser comprido, ela é simples, porque vocês já estudaram a parte principal nas aulas anteriores, ou assim eu espero, né, que tenham estudado. Mas é isso, é preciso ter bastante atenção, resolver questões, tá? E ter prática para não errar. Tchau, e espero que vocês estejam aí na batalha.